Iniciando, então, a disciplina número 3, módulo 1, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Ver se tem alguém online. Tem 2 lá já online já. Bem-vindos de casa aí. Se só saber se tem... o som tá bom, gente. Só, por favor, se o som tá bom. Me dá um retorno aí. Ok? Essa matéria aí, irmãos, ela é um... Vai ter algumas inserções teológicas, né? Ih, a turma tá tentando aqui, ó. Pessoal, me fala de casa se o som tá bom. Fala para o Lucilene, por favor, senão eu vou falar por aqui. Ela vai ser uma matéria descritiva, porque, olha só, Antigo Testamento, nós vamos voltar nele em História de Israel. Aí vai vir geografia, teologia. Essa aí tem um pouquinho, tem uns mapas aí, está bem recheada essa matéria. Mas ela é mais descritiva. Ela vai focar os livros, os autores, né? Olha o Edson aí. Beleza, Edson? Deus abençoe. Boa noite. Aí, Maiara. Deus abençoe também. Glória a Deus. Ok. Ela vai ter mais descrição, tipo o autor, o local, a data, alguns acontecimentos importantes. E depois a gente volta no módulo 2, na segunda apostila do módulo 2, com a História de Israel. Vai rever algumas coisas aí. Mas antes de entrar na apostila, eu queria falar uma coisa sobre, ainda dentro da teologia, sobre a questão da dispensação e a questão da teologia do pacto. Se você quiser testar um obreiro, fala assim, irmão, você é dispensacionalista ou você é teólogo do pacto? Ele vai achar que é de comer, né? Então, assim, são pontos salientes da teologia. A minha crença, da Assembleia de Deus também, nós somos dispensacionalistas. Não somos teologia do pacto. Só que hoje eu não vou entrar profundo nisso, quero dar só uma luz do fim do túnel, para entender um pouco qual que é a diferença das duas, né? Porque, atualmente, a cristandade ela está dividida nessas duas. Os reformados, os mais chegados à reforma, eles estão dentro da teologia do pacto. O que é a teologia do pacto, né? O som tá bom aí, pessoal? Tá bom? A teologia do pacto, ela projeta Israel como a igreja do Antigo Testamento e a igreja como Israel do Antigo Testamento. Para a teologia do pacto, Israel é a igreja do Antigo e a igreja é Israel do Novo. O Israel de Deus, essa frase que o pessoal fala. Então, assim, existem muitas carências de teologia para calçar essa ideia. Nós somos mais propensos à dispensação. A dispensação, você pode ter ela em 3 momentos. Tem a dispensação, a primeira dispensação. Dispensação significa oikonomi. Oikonomi, que é administração, que vem de economia. Oikonomi. É grego, que significa administração, que é economia. Então, a gente tem a dispensação da lei, são as principais, certo? A segunda, a dispensação do mistério. Mas não é esse mistério aí, não. A terceira. Faz parte também. Faz parte. E a dispensação da plenitude. Esse quadro é uma benção. Plenitude. Ok? A dispensação da lei, ela vai até a chegada da graça. Na graça, você tem a dispensação do mistério, que também é conhecido como dispensação da graça. E depois a dispensação da plenitude, que envolve o fim de todas as coisas. Essa é uma ideia dispensacionalista, que é a linha assembleiana, que é a linha mais que a gente entende, que é mais, se inclina mais à Bíblia, ok? Não, alguns usam, teólogos chamam da graça ou chamam de mistério. Mas é falada.
As 7 eras, você fala. Então... falam-se das 7 eras. A era da inocência, ausência da lei, governo, promessa. Não, então, aí tem a linha também Adão, Noé, são 4 linhas aí. Não, mas pode colocar todas elas. Uma combina com a outra. Mas as principais são, vamos escrever aqui. A primeira são as eras que compõem a dispensação, as eras, né? As eras. Então, a era da inocência, né, antes do pecado, né? A era da ausência da lei, ausência da lei. Depois a era do governo, a era da promessa, a era da lei, aí sim, a era da graça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, e a lei do milênio, que é a era do milênio. Milênio. Então, repita comigo: inocência, ausência da lei, governo, promessa, lei, graça e milênio. Aí você pode acrescentar a dispensação adâmica, abraâmica, aí vai Noé, aí vai Davi, aí vai... Então, na segunda, professor, se eu for, por exemplo, consciência, né? Não vai errado, então. Ausência da lei. Ausência da lei. Você pode pôr consciência também. Ausência da lei. Aqui nós temos a ausência, no caso, o homem sem pecado, né? Aqui ele pecou, mas ainda não tem a lei, né? Só tem algumas diretrizes. O governo, logo após o dilúvio, Deus estabelece um tipo de governo, algumas diretrizes. Aí vem a promessa abraâmica, né? Aí vem a lei de Moisés, aí vem a graça em Cristo e o milênio final. Dá para a gente fazer um paralelo com a morte de Jesus, a inocência. Porque quando Jesus morre, ele cumpre 4 festas. Ele cumpre a Páscoa, quando ele é enterrado, os ázimos, porque esvaziou-se de si. Logo em seguida a ressurreição, as primícias. Tá pegando? Aí veio o Pentecostes. Aí a trombeta é a próxima da igreja, que é o arrebatamento. O Yom Kippur, que é o trono branco, é o dia do perdão. Yom Kippur. Yom é dia. É Y-O-M. Yom. Y-O-M. Yom. Yom é dia. Yom Kippur. Dia do perdão, o dia da expiação. Tem um dia de Yom Kippur que eles usam para orar. E aí você vai ter, depois de Yom Kippur, que seria o trono branco, aí você vai ter o tabernáculo, que é o milênio com Cristo. Aí você pode fazer aqui a Páscoa, a ausência da lei, os ázimos, esvaziou, né? O governo, quando ele ressuscita, Cristo ressuscita agora com o governo de Cristo, promessa o Espírito Santo, a lei, a trombeta, a graça, o trono e o milênio, o tabernáculo. Gente! Por isso está na escola de teologia. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito lindo, entendeu? Mas eu vou depois trazer para vocês a teologia do pacto, para vocês entenderem o porquê que a gente não se aproxima dela. Agora, os elementos das duas estão presentes. Porque o pacto põe a igreja... o pacto não divide. O pacto é uma coisa só. Diz que o Antigo Testamento projeta a igreja. O dispensacionalista entende que Israel é Israel, igreja é igreja, nações são nações. Que Deus trata de Israel, terminou, o fim da lei é Cristo, acabou. Israel está ali. Deus pegou Israel como fundo de pano, como projeção profética. Eu dei para vocês projeção profética já? Não. Projeção profética? Ixi, isso aí ninguém vai dormir não esse dia. Deus usa Israel como projeção profética, porque tudo que Deus vai fazer lá na frente
ele usa a projeção profética. Ele pega Gog e Magog, ele pega o profeta e fala assim, vai para o rei de Tiro e Sidom e profetiza contra ele. O rei de Sidom está lá, o de Tiro e Sidom está na varanda tomando um Guaraná. Aí chega o profeta, você, pá, ele está assim, o que é esse cara? O que eu fiz para ele? O que é esse cara? É o profeta, de onde? Quem foi? De boa aqui na minha. Não, é porque o rei de Tiro e Sidom, ele tinha o mesmo protótipo de governo do Gog e Magog. Aí Deus vaticinou em cima dele para projetar a profecia para ela acontecer lá na frente. Eu vou entrar em posição profética, vai desviar a aula. Apaga. Bom, e aí, os elementos dispensacionalistas também estão presentes no pacto. Por exemplo, um elemento que está nos dois, a lei. A lei é para todos. Agora, quando eu pego toda a Bíblia e faço um pacto só, então eu não divido as eras, eu cometo aí um pecado da rapidez. Né? Você passa por muita coisa e projeta desnecessariamente ou vulgarmente a igreja. Por isso que a teologia do pacto não serve para nós. Mas os elementos estão presentes. Ó, no pacto tem, por exemplo, os sacramentos. Para nós é o quê? Santa Ceia. O que é Santa Ceia? O que é o sacramento? Elementos visíveis que fundem a presença mística de Cristo. O pão, por exemplo, é um. Isso está no pacto. Então, a gente entende que há elementos que são latentes das duas. Só que nós ficamos com essa divisão que é bem clara e bem bíblica. Tá certo? Ok, vamos lá. Cadê o apagador? Ah, tá quieto? Mas que... É por causa do turma de casa. Vocês já notaram aí em casa? Já notaram? Ó, tá bom. Ó, nós vamos alugar essa parte aí, pastor, e fazer uma sala de teologia, tudo, os mapas, tudo num lugarzinho, né? Amém? Amém, amém, amém? Vamos alugar do lado aí e fazer essa sala de teologia. Com tudo equipamento, pronto. Hã? Ok. O som tá legal aí, gente? Tá ouvindo o som? Tá, né? Mano, Silêncio, pergunta para ele se o som tá bom lá. Que tem uma irmã orando, outro... A irmã deu sinal, ele estava orando. Estava escrevendo, nem eu sei que estava escrevendo. É uma boa aluna. Tá bom. Vamos, então, à apostila de hoje. Mas na semana que vem eu vou entrar no pacto também, para a gente ter uma ideia. Que, aliás, isso aqui é uma sala de teologia, né, gente? Então tem que explorar. Mesmo aquela que você não entende, que você não está... Cadê a apostila aqui? Ok. Ok. Vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Meu Deus. Aqui, achei. Ok. Em casa está aparecendo aí a apostila para vocês? Tá? Beleza. Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos na página... lá embaixo. 12, né? 11, 12. Ok. Opa, 12. Muito bem. O panorama da organização cristã do AT. Na verdade, ela é uma continuação de bibliologia. Ela fica entre bibliologia e história de Israel. Fica no meio. Por isso que é legal, porque você tem uma matéria bem explícita, né? A organização panorâmica da Bíblia, de acordo com os cristãos, nos ajuda a entender melhor sua disciplina. São 4 divisões, tais como, vamos lá? Lei, sendo o último grupo composto por profetas maiores e profetas, a primeira parte é formada pelos livros da lei. Pentateuco, Torá, porque está vendo? Isso aqui você já viu, não foi? Você já viu. Pentateuco, Torá, são os livros da lei, parte formada por 5 primeiros livros da Bíblia. Está disposto em ordem cronológica. Lembrando que a Bíblia hebraica também possui, mas a Bíblia hebraica tem uns problemas de tradução, de interpretação. Eu já coloquei para vocês na última aula aquela questão da Lilith, né? Falei para vocês, foi a primeira mulher de Adão, segundo eles. Mas também tem outros porém. Por exemplo, o diabo não aparece. O nome diabo não aparece. A expressão
que Satanás, né, não aparece. É isso. Aí você fala, mas aí Jó? Não, Jó já não é o Pentateuco, né? Então, tudo bem. Mas Moisés escreveu também. Livros históricos. Esse grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel. Agora, presta atenção numa coisa. São quantos livros? Quantas pedras são testemunho lá de Jordão? Quantas tribos de Jacó, filho? Quantos apóstolos? Quantas portas no céu? Quantos estádios médios de Jerusalém? 12.000 estádios. Com quantos anos Cristo falou entre os doutores? Ok. O 12, ele é o número do governo. Porque o hebraico é gemátrico. Ou seja, a letra do hebraico possui um número. E elas combinam para que sempre dá esse 12. O 12 é o número de governo, é o governo perfeito. Na música, nós temos a escala cromática. A escala tônica é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A cromática é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, porque é a escala de semitons. Na escala de semitons, que é a cromática, chama cromática, você pode tocar qualquer música que existe no mundo. Qualquer música. Por isso que no meu método aí, eu ensino as 12 posições, que o que eu faço, quase nenhum professor faz, porque ele pede aluno. Eu ensino rapidinho para você tocar, porque eu dou já o ouro para o aluno. Se ele conseguir decorar, viu, dona Ana Cláudia? Se conseguir decorar as 12 notas, toca qualquer música. Está tocando bem ela já. Toca qualquer música. Qualquer música. Está dentro do... Então, na verdade, o 12 é a grade perfeita. O 12 é a grade perfeita. Quando Deus permitiu 12 tribos, está projetando uma nação perfeita. Quando Deus projetou as 12 pedras de Jordão, um testemunho perfeito, que Deus fez perfeito. Levou Israel e cumpriu. O que ele falou, ele cumpriu. Foi perfeito. Os 12 apóstolos foram perfeitos, formados de 12 homens imperfeitos. Foi uma raça de gente que escolheu. Um pior que o outro, não é? Mas depois o Espírito Santo faz a obra, recicla, e torna deles um homem de Deus perfeito. É uma grade apostólica perfeita, né? 12. Aí Jesus... 5. 12 portas de Jerusalém. Então, o número 12 aqui está também trazendo essa ideia de governo. Olha que interessante isso aí? 5 livros poéticos. É composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. Eles dois estão organizados cronologicamente, e sim pela sua relevância. São eles, vamos lá? Jó. São quantos? 5. O número 5 na Bíblia é o número do trabalho. 5 dias, semana útil, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés que você trabalha. São 5, Efésios 4, 11. Quantos ministérios tem? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Faz assim com a mão comigo. Faz assim com o polegar. Diga o apostólico, cobre todos, todos cobrem ele. O profético aponta o caminho, lembra as leis. O evangelista é o dedo maior. Ele estende a mensagem. O próximo dedo é o anular. Diga anular. É o dedo da aliança. É do pastor que cuida da igreja. E o midinho é do mestre. Quem mais sabe não aparece. Quem fala não é. Quem é não fala. E como ele é mestre, ele limpa as heresias do nosso ouvido. Amém? Tá gravado. O apóstolo cobre todos, todos cobrem ele. O profeta aponta o caminho, cobre as leis do Senhor e fala do futuro. O evangelista estende a mensagem estendida, né? Longe. O anular é o dedo do pastor, o dedo que cuida da igreja. E o midinho é do mestre. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala assim, ó, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará... Isaías 53. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Trabalho do... Onde é que foi pregado Jesus? Nas mãos e nos trabalho de cruz. Rapaz, que coisa linda isso, gente. Amém?
Glória, desculpa aí. Estou inspirado, rapaz. Cadê? Ih, meu som aqui, isso aí. Aqui a Priscila está aqui. Agora que eu lembrei. Priscila da Vânia. Me dá uma bronca. Ih, tá gravando. Não, ela é uma benção, me ajudou muito. Depois eu fico sem café. Aí tem um negócio que faz aqui, ó. Né? Aí, como é que eu sei? Muito bem. Livros profetas maiores e menores. São livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância e não tem cronologia, e não cronológica. Gente, por que fala que foram os que mais profetizaram? Porque tem alguns que não estão aqui. Se estão aí. Isso aí, Natan é um deles. O pessoal conhece. Natan falou com Davi, foi? Falou com Davi lá quando morreu o Absalão. Teve um irmão lá no Rio de Janeiro que brigou com o pastor, brigou lá, um presbítero brigou. Aí fui em casa com a mulher, falou, Deus, não sei se é igreja, isso aí. Deus falar comigo. Abriu a Bíblia assim. Aí estava o texto de Davi, o profeta, vai tu, Absalão. Ele falou, para abrir um salão. Aí foi abrir um salão. E começou outra igreja. Nada a ver, né? Meu Deus. Mas veja bem, Natan, vai tu, Absalão. Deus está falando. Vou abrir um salão. Essa foi boa, pastor? Inspirado hoje. Então, gente, é isso aí. O Natan não está aqui. Alguns profetas que aparecem, por exemplo, só com Eliseu lá e Elias. Meu Deus, 24 mil profetas. Não aparece nenhum deles aqui. Interessante porque Elias, quando foi assunto aos céus, arrebatado, então Eliseu que assumiu. Eliseu era muito disposto. Ele fala que ele, logo na estreia do ministério, fez um churrasco, né? Se a moda pega, talvez você for consagrado ao ministério, fez um churrasco, né? Matou o junto de bois, né? E aí ele foi trabalhar com Elias, e Eliseu era muito predisposto. Elias pensava em tecer de Eliseu. Água, Senhor, água. Eu só pensei, mas a água está aqui. Senhor, saúde. Não espirrei. Quando espirrar, está pronto a saúde. Entendeu? Desse jeito. Quando Deus leva Elias, quem que Deus colocou no lugar? No meio de 24 mil profetas. Eliseu. Porque Deus só usa quem se antecipa. Amém? Deus só usa quem faz sem pedir. Não precisa mandar. Você sabia, né? Que Deus vai tomar o seu senhor aí. Você vai ir para ele e só acabou. Ele foi com ele para Jericó, foi junto com Elias, né? Foi junto com ele carregando o manto de Elias. Então, Deus só usa quem se antecipa. Tem uma cadeira para levar, não precisa pedir. Ele sabe que tem que levar lá e faz. Na hora de Deus honrar, Deus honra essa pessoa. Amém, igreja? Pegou aí? Profetas menores, quem são? Vamos lá? Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros também. Olha, de novo aí a grade perfeita. Veja que interessante, gente. Esses profetas estão antes do exílio babilônico, que foi em 722, e antes do exílio, assírio, e o babilônico, que foi em 586. Isso é depois do reino dividido. Olha, entre o reino monárquico uno, com a subdivisão do Roboão e Jeroboão, aí você vai ter agora uma historicidade de profetas. Deus sabia que ia acabar em cativeiro. Deus sabia que a gente ia perder as 10 tribos lá de cima, do norte. Mas, olha, aqui você vê o tamanho da bondade de Deus. Ele enviou tanto profeta, para que naquele dia Israel não diga, Senhor, você diz, não, eu esgotei. Veja o caso de Oséias, que casou com aquela prostituta. Né? É literal, não, o que seja, a ideia está ali. Um Deus, né, misericordioso. Aí você vai entender o versículo de João 3,16. Amou de tal maneira. Que Deus podia mandar só um profetinho lá para dizer que mandou.
Rapaz, uma história de profeta aí. Um chora, outro pede, outro mostra. Meu Deus do céu. E o povo não entendeu. Aí teve que vir o cativeiro. Mas Israel sofreu tanto nesse cativeiro que quando volta agora, volta pianinho. Nunca mais Israel seguiu outro Deus, né? A dor foi muito forte, foi muito grande. Então, o amor de Deus aqui, eu fico nesse profeta, eu fico chorando, porque, gente, diga assim, graças a Deus, que o pastor Eliseu não é Deus. Porque eu pegava essa raça aqui, rapidinho, acabava com eles. O povo difícil, Deus colocou aqui um monte de profeta, profetizando, chorando, casando com prostituta, fazendo, meu Deus do céu, para tentar trazer para Israel um misto de esperança. Essa divisão nos ajuda a entender de uma forma bem didática, organizada e disciplinada os livros, também os assuntos. Não está em ordem cronológica, está aproximada, todavia é uma grande ferramenta para o estudante da palavra de Deus. Outro ponto aqui. Quantos profetas maiores nós temos? Quantos? Quantos? 4. Apesar que Daniel, para a Bíblia judaica, ele é menor. Para nós, são 4 profetas maiores. Aqui, ó, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos lá de novo. O número 4 na Bíblia está ligado à base. Quantas bases tinha, quantas pontas tinha o altar? O tabernáculo era quadrado. Quantos evangelhos nós temos? Quantos cavaleiros do Apocalipse? Quantos cantos da terra que a Bíblia fala? Porque o 4 é a base. Aí você vai perder de conta o número 4 aí, que é a base. Então, a base é o 4, o 5 é o trabalho, o 12 é o governo. Não é numerologia, não entenda como numerologia. É uma forma da Bíblia dizer algo a respeito da gematria que há dentro do hebraico. Para você entender, a palavra L do hebraico, que é Lamed, que é a letra Lamed, né, que é o L, é o número 30. E o Lamed, o Lamed é a letra para discípulo. Quando a pessoa atinge os 30 anos em Israel, é de maior. E ele está pronto para começar a vida. Por que o L é 30, que é do discípulo? O L é do discípulo? Porque ele está pronto para começar o ministério, se ele for um discípulo. Então, está tudo interligado. O Beit, que é o B, que é casa em hebraico, Beit. O próprio nome Beit é Beit Knesset, casa de oração, Bet Shalom, casa de paz, Betlehem, casa do pão, Beit, né? É o B, que significa casa. Não é interessante isso? Então, a Bíblia, nada dela... Lembra quando o Senhor falou assim para o povo de Israel? Quando sair no Egito, meia-noite, coma o cordeiro. Coma uns pedaços que puder, é isso não? Como o quê? Todo. Tudo na Bíblia se aproveita. Quem é o cordeiro? Jesus. Cristo quem é? A palavra. É o Logos. Tudo nele se aproveita. Nada se desperdiça em Cristo. Outra coisa, nós somos o povo do Novo Testamento, não somos do Velho, do Antigo. Ele mandou comer todo do cordeiro. É a Bíblia toda. Ela serve em tudo, né? Olha que coisa interessante. É muito interligado, então nada se perde na Bíblia. Próxima página, anexo 1. A compilação do Torá, né? O Torá significa, vai cair na prova, hein? O Torá significa instrução, orientação, estou avisando para mim não pesar a consciência. Septuaginta chamou de Pentateuco por causa de 5 livros. Quem são? Vamos lá? O Nevim significa profeta. Subdivide em 3 categorias. Profetas anteriores, profetas posteriores, profetas menores. Isso é a Bíblia hebraica, tá, gente? Profeta anterior, Josué. Eles consideram Josué como profeta. Realmente foi também, né? Juízes 1 e 2, Samuel e 1º e 2º Reis. Apesar de que, para eles, não tem 1º e 2º Reis. Isso aqui é para nós, só para você entender a matéria. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Profeta menor, aí, Oséias, Joel, Amós, Obadias, João, Miqueias, Naum, Abaquique, Sofonias e tal. O Ketuvim significa escritos. Compreende os livros de Salmo e Provérbios. Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiásticas, Esther, Daniel. É uma correção. Daniel não é que é menor, não. Ele tá colocado na categoria de escritos, no caso da Bíblia hebraica, tá? O Tanakh, nós já estudamos, lembra do Tanakh? Que são acrósticos dos livros do Torá, mas o quê?
O Nevim. Então, eu vou ler, então, já que vocês esqueceram. Para os judeus não há Antigo Testamento, porque para eles o Novo Testamento não tem valia. Eles usam o termo Tanakh, que é acrônimo das primeiras letras, para a subdivisão do Torá, Nevim, Ketuvim. Os judeus dão super ênfase à importância do Torá. Os mais ortodoxos creem, olha só, eles creem que o Torá foi escrito na eternidade, antes de todas as coisas. Os caras são fera. Eles acham que Deus primeiro fez o Torá e depois veio para criar a humanidade. Tem essa galera que é os ultra-ortodoxos, né? Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, entre 1500 a.C. e 450 a.C. e entre 45 e 110 depois de Cristo. Totalizando um período de quase 1.600 anos. Vamos a essa lição que é interessante. A parte de maior peso foi quando o cativeiro os assaltou, destruindo o reino de Israel pelas mãos dos assírios, posteriormente Judá nas mãos dos babilônios. Os da Babilônia foram complacentes, e mesmo sendo um cativeiro, houve relaxamento para se pensar nas vidas e religião de Israel, Judá. Os judeus entenderam que, na sua desobediência, causou tamanha dor e sofrimento que não valeria a pena continuar nessa cegueira ou ignorância espiritual. Foram aos livros, aprenderam onde estava o erro ou a sequência de lapsos. Assim, compilaram uma coleção de escritos sagrados para ser para sempre a regra de fé e prática do seu povo. Deus usou Esdras para dar a primeira ideia do cânon. Nós estudamos sobre isso aí. Ok? Uma coisa que é importante salientar, a sinagoga vai nascer nessa época, na ideia do próprio Daniel, de orar na casa dele, de ler as porções da Bíblia, do Torá. O povo leva isso para lembrar um pouco do templo. Como não podia ter o templo, então eles fizeram a sinagoga. Sinagoga que é hebraico, né? É casa assembleia. Agora, no hebraico é Bet Knesset, casa de oração. Por isso Cristo chega nos cambistas e bate e fala: a minha casa será chamada, é uma referência ao Bet Knesset, que ele era judeu. Cristo era judeu, não era brasileiro. Então, tem que falar isso aí, né? Tradução. Uma das forças que fez Ptolomeu Filadélfo empreender a tradução do Tanakh para o grego foi que, com o cativeiro babilônico, os judeus perderam o vernáculo hebraico, voltando, falando aramaico. Porém, o Tanakh estava em hebraico, exceto algumas partes dos livros que estavam em aramaico. Nesse tempo, havia mais judeus em Alexandria, consequentemente, em outros mais espalhados pelo mundo, muito mais além dos que estavam em Jerusalém. Assim, fez-se necessária a tradução, até porque também o grego koiné era uma língua universal para o comércio. Então, para a religião, deveria ser de igual modo funcionar. Um ponto aqui. Alexandre o Grande, que é do terceiro século antes de Cristo, foi ele que fez essa primeira globalização, né, do vernáculo aí. Aí depois, quando ele morre, o reino dele se subdivide em 8 partes. Ficam os Ptolomeus, né, e os Antíocos, né? Esse aqui é o Filadélfia aí. Ele vai trazer, então, lá de Jerusalém, 72 escribas, e para traduzir para o grego, né, a Bíblia, no caso o Torá. E aí calçou o quê? A chegada da igreja, que era onde Cristo lia e os discípulos liam. Então foi o preparo de Deus, né? Deus usou Alexandre o Grande para isso, né? Agora, como ele era a história fala que ele era devasso, que ele era homoafetivo, um bocado de coisa lá, mas dentro do plano de Deus, daquela soberania que eu falei, daquela linha soberana, Deus vai usando os tempos, né, para cunhar o seu propósito. Então, até porque, veja, os babilônicos, né, eles não destruíram os judeus. A Roma, ela copiou os babilônicos. Porque nas gerações passadas, dava muito trabalho você invadir uma nação, destruir tudo. Eles faziam os assírios, os fenícios, né? Todos eles quebravam tudo, rebentavam com tudo. A Babilônia falou assim: não, peraí, vamos tirar os pensantes, entendeu? Tipo assim, pegou as igrejas, tira os pastores, deixa o povo, deixa os hinos, deixa a ceia, coloca os nossos pastores lá. Tira os que são... Então, tirava só os pensantes. E aí eles evitavam, chamada de insurreição. Insurreição é algo que não morreu. A ressurreição é que morreu e vai ressurgir. Insurreição está brando, de vez em quando insurge, entendeu? Tinha muita insurreição. Então, os babilônios que eles fecharam. Quando Roma veio, no primeiro triunvirato, depois o segundo triunvirato, e definitivamente com Tibério o Império,
Eles copiaram o mesmo esquema. Tanto é que o secretismo religioso também foi isso. Os deuses de Roma eram deuses gregos. O carnaval que você vê no Rio de Janeiro é a mesma coisa de Roma naquela época. Só que era com os escravos, conquistados, sei que e tal. Veja como foi interessante isso aí. Deus aproveita o momento para também cunhar o seu propósito, né? Foi esse caso aqui. Desta forma, com base no trabalho de 72 escribas vindos de Jerusalém, sob a permissão do sumo, que era, no caso, Eleazar, o sumo. Eu não coloquei aqui, mas Eleazar. Traduziram a Bíblia hebraica para o grego, e esta tradução foi a base da igreja primitiva. Também a Bíblia hebraica foi traduzida para o copta, egípcio, o peshita, na Síria, e, por fim, traduzida em latim, na Vulgata Latina. Outra coisa interessante que a Bíblia da Septuaginta, ela colocou alguns cabeçalhos. Alguns cabeçalhos, por conta deles, entendeu? A letra ainda era uncial, lembra que eu falei sobre uncial? Mas eles fizeram a primeira mudança para o cabeçalho. Só no quarto século começa a usar minúscula, né? E depois vem as traduções do Novo Testamento com subtítulos. Por exemplo, com títulos que foram eles que deram, tipo o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, não é bíblico, Cristo falou isso, ele fez uma oração, né? Ou então a parábola do rico e Lázaro, não é parábola, ali é um fato real. Cristo, quando fala a parábola, ele dizia, e propondo-nos em uma parábola, disse-lhes, né? Ali não, era um fato que ele comentou que era uma coisa que estava acontecendo, né? Até por isso aí. Existe uma peça da Bíblia considerada a mais antiga, é a Bíblia de Código de Leningrado, datada de 1008 depois de Cristo. Quer dizer, ó, ela está há 4 anos antes da cisão, depois da cisão da Igreja grega, né? Da Igreja Ortodoxa. Ela está em textos maçoréticos. Quem são os maçoréticos? Lembra que eu falei? Aquele grupo que zelava por a tradução ser fidedigna, né? E tipo os monges bereanos que conferiam, né? Os textos, né? Eles trabalhavam nos séculos 11 e 12 para manter a originalidade e zelar pela pronúncia do hebraico antigo. Um trabalho árduo, pois não possuíam vogais. Estava sendo uma língua não falada, ou seja, morta. Na verdade, o hebraico faleceu. Foi em 1808 que um sionista ele estudou muito para trazer de volta a pronúncia do hebraico, né? Agora, o que me chama a atenção é que o John Wesley foi ele que fez a gramática hebraica, embora não falada, mas ele usava como código. Ele era taquígrafo também. Taquígrafo. E hoje eu recebi um presente da universidade, um livro de John Wesley com 600 páginas, coisa nova. Estou assim, igual um pito no lixo, né? Tô todo... Coisa linda, coisa linda. 600 páginas. Eu quase não ia para dar aula hoje. Ia ficar em casa lendo livro. Pois, o Wesley fez a divisão gramática do hebraico. Que interessante, né? Em 1644. Agora, essa Bíblia aí é a mais antiga que se tem como Bíblia compilada, né? Sendo copistas cautelosos, desenvolveram um método para ajudar na pronúncia, colocando pontos acima e abaixo das letras para melhor entonação. Aí eles colocaram algumas vogais também, né? Para poder ajudar. Ok, esse é um panorâmica geral do que nós vamos falar. E agora a gente vai entrar propriamente no nome do livro, né? No autor dele, na data e também na historicidade curta do livro. Enquanto isso, a gente vai vendo algumas coisas paralelas, vai ter alguns mapas aí também, que nós vamos traduzir. Bom, não tem prova agora, né, Silene? Tem a prova agora? Acho que não, né? Tem? Deixa eu ver. É isso mesmo? Tem prova? A Luciana é má, né, cara? Olha lá. Pessoal de casa, tem prova aí, viu? A prova está fácil demais. Ó, a prova não é coletiva, tá, pessoal? Vocês conversam aí na prova aí, eu vou tirar ponto. E Deus está vendo, hein? A prova não é coletiva, não. Romanos 9 fala assim, ó. Acho com consciência, não minto. É um versículo contra a cola, né? É um versículo contra a cola.
Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Ah, gente, isso é demais, né? A. Gênesis, Êxodo, Neemias, Provérbios e Salmos. B. Gênesis, Números, Isaías, Jeremias e Deuteronômio. Ou C. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também que o Márcio não está aqui hoje, né? Apesar que ele está com a nenenzinha dele lá. Segundo, falso ou verdadeiro? Os chamados profetas maiores são o conjunto dos maiores extensos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Falso ou verdadeiro? Eu não posso explicar isso agora. Os chamados profetas maiores. Por que são maiores? Porque é o conjunto dos mais extensos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, cuidado, que tem uma pegadinha aí, tá nessa. Terceiro, sim ou não? O termo maior refere-se à importância do profeta no cenário contextual da época. O termo profeta maior, no caso, refere-se à importância do profeta no cenário contextual da época. Sim ou não? Sim ou não? Última questão. Assinale a ordem correta da divisão dos livros do AT, de acordo com a Bíblia cristã. Leis, profetas, messiânicos, históricos e apócrifos. Leis, históricos, poéticos e proféticos. Leis, poéticos, judaicos e hebreus. Ah, gente, isso aí também foi de graça. Temos aqui 2 alunos ilustres hoje aí com a gente. Bem-vindos. Amém. A disciplina é fogo. Ela desconta. A turma de casa aí, faça o gabarito e manda aqui para a nossa... Glória a Deus. Ok. Vamos emendar a próxima aula? Deixa eu dar uma pausa aí. Quer emendar ou vamos parar um pouquinho? Não, emendar, né? Vamos lá no conselho da irmã Ana Cláudia. Quem? As crianças? Pode ir. Pode ir. Quem? As crianças? Ah, todos? Então deixa eu pausar aqui. Pessoal, de casa aí, 3 minutos e 20 segundos de pausa aí. Voltando aqui, vou botar aqui a apostila. Meu Deus. Vamos lá, pessoal. O livro de Gênesis, então. Livro de Gênesis. O tema do livro é os começos ou inícios, né? O autor é Moisés, pela tradição. A tradição hebraica aponta Moisés como o escritor deste livro. A data aproximadamente 1440, que coincide com a data da saída, né? Lá do Egito, tendo como base a data de Salomão em 1 Reis 6:1, quando menciona que Salomão iniciou o templo no ano 480, depois do Êxodo. Evidências arqueológicas mostram que a construção é de 960 a.C. Somando os 480, temos 1440. O assunto dele é a criação, a formação do homem e mulher, aliança e genealogia. E o livro apresenta Cristo como um episódio de Isaac, com a predisposição de Abraão em imolar seu único filho, o que foi consumado pelo Calvário em Cristo. Isaac não poderia ser oferecido, senão ele tomaria o lugar de Cristo. Então, ele foi um protótipo, ele apontava para
Cristo. Tudo que aponta para Cristo não podia ser consumado. Só levantava a direção. Como, por exemplo, o sangue propiciatório, que era jogado para aplacar a ira. Mas como assim? Exatamente. Que eu falei para a Ana Cláudia naquele áudio lá que eu coloquei no grupo. A lei, ela existiu para apontar o pecado, mas ela não perdoava. A lei não perdoa. A lei condena. Okay? A lei dirige. Quem está na lei não é punido, mas ela não perdoa. Cristo veio, cumpriu a lei e trouxe a graça. A graça perdoa. Então, a graça fecha o ciclo de Deus com o homem. Então, tudo que havia na lei apontava para a graça. Inclusive, o caso da morte do Abel. Né? Aquele cordeiro apontava para Cristo. Bom, aqui nós temos, então, essa questão do Gênesis. Aqui é uma situação... Existe uma discussão, irmãos, hoje na academia hebraica sobre a primeira palavra que está aí no Gênesis. Ela aparece nos originais como Bereshit. Só que quando você lê lá no hebraico, você tem Bereshit, Adonai, Bará, Mishnai, vai embora. Só que lá no original, o Bereshit tem um apóstrofe, tipo uma vírgula, que separa do resto da criação. A palavra hebraica de princípio, para princípio, seria Bereshon. Princípio é Bereshon. Bereshit aparece só uma vez, e nesse caso, no começo do Gênesis. O que significa, na tradução, no começo de. No começo do quê? Eu acho que já falei sobre isso, não já? Não falei? Então, para fechar a postilha, vai virar um culto aqui agora. Para fechar a postilha, vai virar culto aqui agora. Isso aqui é muito interessante. A palavra Bereshit, como eu expliquei, ela não está em toda a Bíblia. Os princípios que aparecem não são Bereshit, é Bereshon. Ela é uma palavra única que tem um apóstrofe. Por exemplo, a palavra Yaakov, o Jacó, no caso, que o pessoal fala que o irmão dele fez uma brincadeira, fez um trocadilho, você que enganador. No hebraico tem um verbo chamado calcanhador. Esse verbo não tem no português. Calcanhador. É isso que eu vou explicar agora. Calcanhador. Quando você coloca um apóstrofe no Yaakov, vira enganador. O próprio nome com apóstrofe dá outra... no caso que ele veio puxando o pé do irmão e depois teve aquela vida pregressa de enganar, deu certo trocadilho. Outra coisa que você não sabe, o pessoal diz assim, mas Deus tirou a primogenitura de Esaú e permitiu que Jacó fosse primogênito. Ué, naquela época a medicina não era tão clara como hoje. Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu segundo? E Jacó é o primogênito. Porque na formação da placenta, o primogênito é o que vai para o canto. Gente, é Bíblia. Deus sabe o que faz. Deus sabia. Esaú não podia usurpar, porque Jacó seria primícia para Israel. E Deus não abre mão de sua primícia. Ou ele mata, ou ninguém tem. Hã? Oi? Na placenta, quando é gêmeos, quem vai primeiro para o canto é o primogênito, é o que entrou primeiro. Exato. Exato. Na hora de dar a luz, Esaú saiu, apontou a cabecinha lá na frente. E o Jacó agarrou ali para não perder. Então... Na fecundação, biologicamente falando, na multiplicação de célula, primeiro foi a multiplicação do óvulo com o espermatozoide em Jacó e depois o Esaú. Tá vendo? Então, Deus não fez nada mais, nada menos do que dar ele o direito que era dele. Então, as palavras em hebraico, um apóstrofe, você tem essa mudança gramatical, semântica até, semântica, né? Na verdade, o Bereshit, ele nos abre uma situação muito difícil aqui. Por quê? No original está Bereshit, vírgula,
Não está como está no texto que a gente lê hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está no princípio de, vírgula, criou Deus, céus e a terra se forma e vazia, Espírito de Deus, para sobre as águas, disse Deus, haja luz, apareceu a porção. Depois da vírgula, todas as coisas acontecem. Antes da vírgula, não há registro. Só há uma ideia dizendo, no princípio do quê? Qual é esse princípio o que está nele que nós não sabemos, que a Bíblia não quis revelar? Após a vírgula, é revelado tudo que Deus fez na sua criação, tudo que ele era, o seu caráter, seus atributos, a formação, a organização dos dias e das horas e tudo, a fotossíntese, a química, a física, tudo, é depois da vírgula. Antes da vírgula, você não tem ideia do que seja. Mas, em Isaías, a Bíblia fala que os serafins adoraram tanto a Deus, que Deus os elevou acima dele. A única vez na Bíblia que alguém ficou mais alto do que Deus foi nessa hora. Quando eles ficam mais altos, vai no texto lá, não vou agora pegar o texto que vai ficar do horário. Eles começam a bradar de uma forma diferente. Os serafins viram o que está por trás da vírgula, que a Bíblia diz que não foi revelado a ser humano nenhum, que está preparado para a sua igreja. O que está antes da vírgula é coisas inefáveis. Não, isso. Que Paulo viu e não podia falar, que João viu, que tantos eles, então, Deus deu esse privilégio. Existe algo antes da vírgula que não foi revelado, que vai ser revelado para a igreja. Porque a igreja vai ser a única que vai ocupar o posto de trono. Porque Cristo veio como homem, assumiu a minha biologia, e na ressurreição dos mortos, ele me dá o corpo glorificado, eu fico igual a ele, em questão de composição de filho, aí não sou mais bastardo, eu sou agora biológico, eu tenho direito ao trono como filho biológico. Antes da vírgula, há um mistério que ninguém sabe, que Deus guardou para o último dia, para revelar para a igreja. Princípio D. O princípio D, mas o D que aparece é pronome possessivo, de alguma coisa. O carro do fulano, a casa de ciclano. Quem é? Sim, cada uma delas tem. Inclusive começando com B, que significa casa. A casa de Deus está antes da vírgula, a casa dele. Você conhece o Palácio da Alvorada? Eu não conheço. É a casa do presidente. Você imagina o que tem aqui nessa casa de Deus? E começa com B. Por que não começa com A, com alfa, beta, ou aleph, ou bet, que é o hebraico? Porque a partir do B é que são criadas as coisas. Deus é incriável. Ele é o A. Ele é o primeiro. Pegou? Então, a Bíblia não podia começar com A. Ela começa com B, porque o A é ele é o primeiro. Ele não foi criado. E a casa dele. Eu sempre pensei que isso que chegar lá, Cristo vai se apresentar, certo? Só que antes disso, eu queria bater um papo com o Adão. Só que não vai dar tempo, não. Não vai dar fazer isso, não. Porque, meu Deus, vai ser... Voadora. Olha. Quando eu vou conversar com o Adão, eu vou falar com você. Uma vez. Que é a única que dá sentido a algo que você não conhece. Ela é um portal para uma dimensão que você não tem ideia. A partir desse portal, Deus dá uma vírgula e fala assim, aí começa a criar o que nós sabemos, é depois da vírgula. Tudo que sabemos. Sistema solar. Bereshit. Bereshit, apóstolo. Não, é com apóstrofo que dá o sentido de D. Princípio D. Bereshon seria a palavra para princípio aqui, seria Bereshon.
É a vírgula. É a vírgula. Por isso que lá no final, o autor disse para não acrescentar em Apocalipse nenhuma vírgula, porque é a vírgula de Deus. Amém? Não, o Apocalipse fala que não se acrescenta esse livro, nem um tio, nem uma vírgula. Você vai meter a cara com Deus aí? Inclusive, essa é a importância da interpretação de texto. E a interpretação ortodoxa, né? Ok, Êxodo. Aleluia. Bem simples, uma resposta bem simples para essa pergunta aqui. Um pessoal que gosta de poder perguntar. Se realmente você está entrando no mesmo, certo? Dando início quando Moisés escreveu o Gênesis. Bem simples. Se Moisés escreve o Gênesis, por que ele nasce no Êxodo? Ah, mas não, Moisés fala coisa que ele nunca teve no Éden também. Nunca teve no Éden. Não, tá, mas revelação. Ele nasce no Êxodo e ele escreve o Gênesis. Sim, mas ele pode ter pego informação. Não, mas ele não. Ele vai escrever. Não, Moisés está escrevendo já quando está. Ele já está perto de morrer. Ele não foi logo no começo. Ele teve um tempo para ele escrever. Ó, e o Josué que escreve a morte dele? Não foi ele. Alguém que. Né? Mas existe. Eu vou chegar lá. Vai chegar lá. Chega lá. Ok. Êxodo. O tema é a saída, libertação. O autor, né? Moisés, nome egípcio, semita, significado tirado das águas. A data é a mesma que ele escreveu no meu período, né? Vou até repetir a questão da data aí. O assunto é a libertação de Israel, a jornada do deserto, as revelações das leis. E apresentar Cristo na tipologia do tabernáculo. Cristo é o sumo sacerdote e o cordeiro. Na verdade, o tabernáculo, existem várias visões que você pode jogar sobre ele. Tem a cristológica, que é a tipologia cristã de Cristo, né? Você pode também fazer uma tipologia de adoração, tem muita coisa ali na adoração. Mas, na verdade, a questão do êxodo aí, quando Deus tira o povo lá do Egito e faz passar o Mar Vermelho, naquela dimensão toda, você vai ter o começo de um relacionamento, né? Que Deus busca de novo com relação ao Éden. Porque tudo que Deus queria era relacionamento, mas nada mais que isso. Nada mais que isso. Sabe quando Cristo fala assim, ó, esse não chama mais servo, porque o servo não sabe o que faz o servo, chamamos de o que é amigo? Relacionamento. Era o que Deus queria lá no começo. Então, aí ele manda Moisés falar com qual é a frase que ele manda Moisés falar? O porquê? Tira o meu povo para me prestar culto. Quer dizer, um relacionamento, né? Um resgate de relacionamento. Era tudo que Deus queria com aquele povo lá. Eles não entenderam. Agora, a questão do êxodo também, tem muita coisa interessante. Eu estou contando o dia para botar em nós, que eu ia perto da Roseta lá, mas eu vi a Estela de Menepta, né? Que também fala sobre isso aí. O Moisés que aparece aqui, ele vai ter o contato com o Tutmós III, que é o filho do Tutmós II com uma concubina chamada Sete, porque a Hatshepsut, daí que vem a palavra ketchup, né? A Hatshepsut, ela não podia ter filhos. Então, ela pega Moisés e ela cria Moisés, ele vai lidar com Tutmós III, que é o irmão dele de criação. O que acontece é que, na narrativa egípcia, quem faz egiptologia sabe disso, eu comecei a fazer, era uma matéria que eu queria fazer, egiptologia. O Egito conta uma história lá de vitória, porque a história é dita por parte de quem venceu. É uma história diferente. Tá? Quando foi, em 1943, foi feito um estudo de fósseis de múmias, e algumas múmias da época, que foi identificada uma delas como Tutmós III. Fizeram toda uma coisa do carbono 14, fizeram a questão de terrenos e chegaram a essa conclusão. A múmia que aparece no DNA não é o mesmo DNA dos faraós. Ou seja, aquele faraó, ele morreu afogado, mas não podia contar
que o faraó morreu afogado. O Deus dos hebreus, que era um povo tão fraco, matou o faraó. E fizeram um sepultamento depois lá na frente com outra pessoa que não era ele, só para manter a pompa egípcia e manter o bom nome do faraó grande, né? E até isso Deus reservou para que a história depois contasse ao mundo uma outra versão do que eles não contavam. Irmãos, essa questão do Gênesis, do Êxodo aqui, era muito complexa. Eu ficaria aqui... eu já entendo aquela parte dos anos que eles ficaram no Egito, não? E nós vamos viajar nisso aí ainda. Nós vamos viajar, eu vou voltar aqui no Gênesis, no Êxodo depois, lá na frente, com outras características aqui, para você entender. Então, essa passagem aqui também, por exemplo, quem estava naquela mensagem que eu preguei lá das mulheres, a primeira mensagem sobre as mulheres, porque Moisés vai para o Nilo, né, que passa no fundo da casa do condomínio do rei, né? E aí, logo Moisés vai lá para cá, passa na hora que a Hatshepsut está lá tomando banho, vê aquele cestinho, justo naquela hora, né? Pega Moisés, quando ela pega Moisés, porque ela é filha real, ela fecunda. A mulher, nesse caso, é a fecundação do propósito, né? Toda vez que teve na Bíblia um ato grande, gigantesco, quem estava naquela mensagem lá? Quem estava lá naquele dia? Porque eu vou explicar de novo, não vou, né? Então, nesse caso, quando ela pega o Moisés, ela está gerando a saída do Egito. Ela está gerando... Estava lá, Pedro, aquele dia? Não fala isso, não. Você estava, não? Rapaz. E aí, pastor? Quem que estava naquele dia lá? Quem estava? Quem não estava? Quem não estava? Isso, pastor, vou dar, então, 10 minutinhos só para explicar isso aí. Rapidinho, tá? Não, mas não dá, porque aí foi a mensagem de 1 hora, né? 40 minutos. É só para dar uma ideia para você entender essa questão do Êxodo. O Êxodo é uma chave. O Êxodo é uma chave interessante. Biblicamente, a mulher fecunda. O homem entra com propósito. No coito, por exemplo, o homem, que ele entra com propósito, espermatozoide, a mulher fecunda no óvulo. Então, a função da mulher, entre outras coisas, biblicamente, é fecundar. E, quando você vê na Bíblia, as ações humanas, elas projetam as ações sobrenaturais. Deus podia abrir o mar ou não? Quando o faraó se levantou lá atrás, ele podia ter aberto o mar? Por que ele esperou? Porque ele esperava que alguém tocasse. Ou seja, a ação humana mobiliza o céu. Se o homem não dá o passo, o céu não faz nada. Cristo morre na cruz para abrir a salvação. Tinha que ser um ser humano. Então, quando o diabo vai falar com a Eva, ele não fala com Adão, ele fala com Eva. Veja que todas as coisas femininas se multiplicam. Nessa mulher, as leis, a nação, a água, a árvore, a vida, a morte, a graça. Vai para tudo que é feminino se reproduz, porque há propósito na feminilidade. Quando você vê na Bíblia, o diabo procura Eva, não procura Adão. O anjo procura Sara, não procura Abraão. Fala com Sara lá, ela ri. Cristo ressuscita quem vê a mulher. Os homens desmaiam. Tem um mistério aí. A primeira mulher a ser expulsa de demônios foi uma mulher, na Bíblia. A primeira a ser evangelizada fora dos limites de Israel, que seria gentílica, foi a samaritana. A Bíblia, a graça, a vida, o Espírito e a noiva, dizem-me. Como assim? O mais interessado é o noivo, não é a noiva. Mas por que o Espírito e a noiva? Porque a noiva fecunda a volta do noivo. A Raabe, exatamente. Lá, quando o espia chega, por que a casa da Raabe? Podia ser de um homem. Mas por que mulher? Porque quando ela recebe os espias, ela está fecundando a queda de Jericó. Deus está, através da mulher, é uma porta nativa de fecundação. Então, quando o diabo tenta Eva, ele está fecundando o pecado, porque a atitude de pecado da Eva vai produzir o pecado. Adão não. Com Adão não funcionaria, porque ele é propósito. A mulher que fecunda. Quando o anjo procura lá Sara, ela fecundaria a nação de Israel. Né?
O caso da Rabi, já coloquei. O caso da Hatshepsut lá, o Moisés caiu logo no rio dela, porque podia ser de outro egípcio, não podia? Só que outro egípcio não seria real. Ela, quando cria aquele filho, está dando as chaves do reino para tirar Israel de lá, com toda a força e com todo o respaldo jurídico bíblico, entendeu? Quando os homens lá, quando o Gabriel procura a Maria, ele fala com ela, não fala com José. Ele fecunda em Maria. No caso, está até para a fecundação, né? Em que está gerado. Veja o caso da samaritana, é a primeira que vem, gentílica, que ele fala fora, e ela traz toda a cidade, que é a profecia que o mundo inteiro pode ser salvo. É um protótipo do mundo inteiro. Então, você vê, a gente que visita muitas pessoas, as casas, as mulheres falam assim, as mulheres, eu já falei para ele, pastor, ele é uma cabeça dura, ele não me ouve. Não é não. Quando a mulher fala não, ela não fecunda, ela aborta. O marido fala assim, ó, eu vou comprar ali, eu aluguei aquela esquina para pôr a minha oficina, lá do Zezinho, comprei, eu vou alugar lá. A mulher fala assim, ali não vai ninguém. Não vai ninguém, ela acabou de abortar. Ela abortou. Então... Olha, repita comigo assim, ó. Repita comigo assim, ó. Repita comigo assim, ó. Deus perdoa o tempo da ignorância. O diabo trabalha nela. Quanto mais ignorante a mulher é, ela usa essa lei sem saber que está usando. Quando ela fala que não vai dar, ela aborta qualquer sonho. Ela tem poder para isso. Não fala do homem. A mulher toda destrói. Não. Agora, a palavra é feminina ou é masculina? A palavra, o termo palavra. Feminino. A moeda corrente aqui, nesse país, é o pound, ou a libra, certo? No mundo espiritual, a moeda de troca, a moeda é a palavra. Quando você levanta, o céu e o inferno ficam assim para a tua casa. Você levantar e falar assim, esse dia vai ser terrível, eu tenho conta a pagar, você vai prestar, eu estou com uma dor. O céu vai embora, o inferno te assume. E arrebentou teu dia. Você deu a moeda para eles. Por isso que Jesus chega para Pedro e fala para ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus lá na fogueira? Né? 3. Quantas vezes pergunta para ele que o amava? Que havia 3 dívidas no ar. 3 palavras, 3 duplicatas vencidas. Quando ele fala a última, ele fala assim, ó, apacenta agora, já pagou a conta, apacenta os cordeirinhos. A palavra é a moeda. Ela é feminina também. A oferta é feminina. O dízimo é o macho. Você cruza os dois, nasce um filho chamado prosperidade. Porque o dízimo é segurança. Quem multiplica é a oferta, não é dízimo. O pessoal não entende isso. É tudo Bíblia. Então, assim, nesse caso aqui, de Êxodo, está envolvida uma mulher de novo. Sempre há uma mulher envolvida numa grande mudança na Bíblia. Uma coisa interessante. A derrubada de Jericó, a saída do Egito, né? E aí, as coisas que Jesus fez, as primeiras foram as mulheres que ele tocou, que ele falou. No dia do que ele ressuscitou, por exemplo, os homens desmaiaram. Por quê? Eles não podiam ver Jesus o fecunda. Eles só, sem propósito, eles tinham que desmaiar, porque quem tinha que ver eram as mulheres, para validar a doutrina da ressurreição. A mulher é a porta nativa. Está pegando, gente? Se não fosse as orações de Esther, o judeu não existiria. Rapaz, o assunto aí é grande. Você sabe quem escreveu a reforma? Foi Catarina Vambora. Quem escreveu o livro, né? Quem escreveu o livro. Pode falar, pastora. Sim, ela usava uma barra postiça para assinar concreto. Exatamente. Isso. E ela assinava com... Ela tinha uma barra postiça para assinar um decreto. Né? Interessante. Que foi a única que foi mulher, né?
Faraóia. Ok, Levíticos. Faraúia. Levíticos. O tema de Levíticos é... Não, aí tem muita coisa, vamos continuar aí. O tema de Levítico é santidade ao Senhor. O Moisés também é o autor, a data já é 5 anos na frente aí, né? O assunto, a vida de santidade aplicada à vida humana. Você veja que a primeira coisa que Deus faz depois que o povo sai do Egito é dar às vezes logo em seguida a santidade, né? Que o Espírito Santo é a parte santíssima. Cerimoniais de todo o relacionamento de Deus e seu povo com base no amor, acima de todas as coisas. O título do livro em hebraico é Vaikra, parece um nome russo, né? Vaikra. Significa, e ele chamou. Olha que interessante. O tema do livro é santidade. Vaikra vem também da variante de Carral, que é o chamado. A primeira chamada que nós temos de Deus é para de volta à santidade. Olha que interessante isso. Meu Deus. Uma curiosidade é que este foi o primeiro livro usado para o ensino das crianças. Como apresenta Cristo, a obra de Cristo é apontada pelo serviço de sacerdócio, os sacrifícios e a resposta de Deus ao seu povo. Ele também apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Ponto aqui. Levítico. Levítico significa, vem do Levi também, que é unir. Unir. Quando morre as 10 tribos, parou o ministério de adoração de Israel ali. Aí entra Judá. E Judá significa louvor. Judá é adorar. Ou seja, em Levíticos, Deus... Por isso que eu falo, gente, olha, a Bíblia é Bíblia. Ó. Israel se encerra com Israel. Ele Israel e Deus, é igual o livro de Enoque. Israel e Deus, não entra, não. É um assunto particular. Deus encerra Levi. Por quê? Ele não poderia estender aquela administração que estava atrelada aos sacrifícios ao povo gentio, que Cristo seria o sacrifício. Então, e Cristo foi da onde? Da tribo de? Fechou. E morre, com Levi, morre o ciclo judaico de adoração. E em Cristo nascem as nações, o louvor de todos os povos. Porque senão ficaria atrelado a Levi. Se Levi não morresse. Está pegando? Deus iria, meu Deus, eu vou sentar. Se Levi não morre, Deus ia fechar em Levi e ninguém poderia adorá-lo, porque é de Israel a situação. Não, é da matéria. É da matéria. Aí vem Judá. Aí, por que Levi ia unir? Porque Levi tira, Israel fica, Deus tira a adoração de Levi e une a Judá e Judá aos povos em Jesus. E abre para todos. Hoje todos podemos chegar dentro do trono, várias tribos, índios e nações adorar a Deus. Aleluia. É interessante, gente? Meu Deus, meu Deus. Coisa linda isso aqui, viu? Aleluia. Números. O tema, as dificuldades do povo em murmuração. A luta pela pureza é a lição do tabernáculo. Moisés é o autor, né? A data 1440. O assunto relata desde o Êxodo até o Sinai e depois a viagem que vai até as planícies de Moabe. O livro de Números possui 2 divisões principais. Uma, a seção contendo instruções enquanto ainda no Sinai, e 2, a viagem no deserto. Como apresenta Cristo, a provisão de Deus no deserto para o seu povo, o qual libertou de cativeiro. Em 1 Coríntios 10, 4, Paulo escreveu sobre Jesus como a pedra espiritual que seguiu os israelitas pelo deserto e deu-lhes a bebida espiritual. Eu expliquei para vocês a questão do Horebe e do Sinai, não expliquei? Não. Assim, na Bíblia, Horebe e Sinai é a mesma coisa, certo? Pessoal, é porque é o mesmo monte, é assim, ó. Chama-se planície do Sinai. Península do Sinai. A península do Sinai, ela tem lá as suas montanhas e tal. Um pico aqui é o Sinai e o outro pico aqui é o Horebe. Por isso que aqui é a planície, chamava-se Horebe e Sinai, mas a definição é lá em cima. Sinai vem de uma palavra acadiana, uma língua morta, que é o Deus da Lua. Deus da Lua, que era Nana, Deus da Lua, chamado de Sinai, Deus da Lua. Horebe, lugar
Lugar devastado. Devastado. Isso aqui é hebraico. Moisés recebe a revelação, lugar devastado, lugar desolado. Deus da lua, certo? Moisés recebe a revelação ao pé do Horebe. A sarça ocorre no pé do Horebe, mas as tábuas da lei é dada no Sinai. Por quê? Deus usa uma sarça que não tem nada, que não contém nada, que não tem boniteza, não dá flor, não dá fruto, é árvore pequena, inóspita, ninguém quer na casa, ninguém feita a casa com sarça. No lugar desolado, Deus põe a sua glória. Ele repõe o devastado com a sua glória. E no Sinai, ele revela as leis, combatendo esse Deus. A lua, ela é a fonte iluminada do sol. O sol é o luminoso, a lua reflete. Deus vem aqui, tira a lua e ele passa a ser o luminoso das leis para as nações. Exato. Pegou? Deus depõe um Deus que era luminoso e iluminado e ele repõe com as leis luminosas. A lei veio clarear, veio trazer o farol. Então você tem a lua em cima iluminada, mas você tem o luminoso tomando um lugar. Você tem o desolado sem luz e é iluminado pela presença de Deus poderoso, pela sarça. Pegou ou não? Por isso que é o monte de Deus. Gente, na Bíblia nada é à toa. Nada. Ok? A composição do cânon do AT iniciou-se modestamente com a iniciativa de Esdras em 538. Depois veio a restauração e muitos eruditos estudiosos liberaram o processo de formação do cânon. O termo cânon significa regra. Bom, isso aqui nós já pegamos, né? Vamos poder ter o nome, deuterocanônicos. O termo deuterocanônico significa deutero, segundo, ou depois. Canônico, regrado, medida. É o que veio depois, o que foi escrito depois. Deuterocanônico, seria aqueles livros apócrifos também, certo? Há uma concepção estudada pela autenticação rabínica, que supostamente o profeta acabou um pouco depois do exílio babilônico, o livro de Daniel, por isso que eles chamam de deuterocanônico, né? Apuradamente, Israel nunca teve lista de livros, principalmente porque as leis eram auriculares, apesar de Deus ter dado a ideia em Êxodo 7:14, e Moisés seguiu o exemplo em Êxodo 24:4, no caso ele escreveu, né? Aí tem números aí também, Deuteronômio. Uma grande iniciativa foi elaborada por Esdras no final do século III a.C., quando no capítulo de Neemias há uma alusão a uma ideia de organização canônica, Neemias 8:1. O fato é que no segundo século antes de Cristo, Matatias, em Jerusalém, tinha postos livros. Quem fala isso é o Flávio Josefo, né? Ele explica isso aí também. Ele escondeu as escrituras temendo o Antíoco Epifanes as destruísse. Quer dizer, ele salvaguardou as escrituras para não ser destruído lá no período bíblico, né? Há um livro chamado Sirácida, do ano 132 a.C., que cita ter a Bíblia hebraica em duas partes. Tem até um Jesus aí que escreveu aí, Jesus Siríaco, né, que chama, né? A Lei, os Profetas e ainda outros livros. Flávio Josefo, eu tinha falado, né, tá aí, ó, reconhecido historiador do século I, depois de Cristo, afirma que em sua apologia contra a Pionem, a existência de livros e porções da Escritura, mas tudo sem estrutura atual. O chama de os livros. Tem a fonte aí. Deus sempre providenciou alguém com extremo cuidado para reunir esses livros. Porém, sabendo Deus de antemão que em algum momento iria perder, providenciou que ao longo da história escribas, copistas, sacerdotes fizessem o trabalho de transmissão, como foi o caso dos essênios, posteriormente os amanuenses e os massoréticos. Aí também tem os sôferes, né? O grande feito da Septuaginta definitivamente recolheu tudo o que podia para editar a Bíblia. Vamos lá? O mesmo depois da Septuaginta, século II a.C., ter sido de fato provocada por um cânon da agregação de livros, houve no primeiro século depois de Cristo a reunião de Jâmia. Nós falamos sobre isso na outra aula. Essa aqui a gente pode pular, que já falamos também. Vamos lá para o Deuterocanônico Apócrifo. Ok. Opa, peraí, pulei aqui. Essa última parte para a gente ter uma pausa.
Foi o rabino Yohanan ben Zakkai, que é Jonatas, filho de Zakkai, que impulsionou essa reunião, motivada pelos estragos feitos por Roma em Jerusalém e para preservar as escrituras. Quer dizer, quando Roma, em 63, com Pompeu, conquista a província de Israel, destrói muita coisa lá, inclusive estavam com medo de perder, né, os escritos. Aí fizeram essa reunião aí. Os que participaram dessa reunião eram devotos da Torá, fariseus ortodoxos, mestres doutores da lei. Outro impulso foi o fato da igreja, que era uma ameaça, segundo os judeus, usava a Septuaginta como base. Então, com medo da igreja, eles também seguraram os livros, né? Eles não gostavam que lia na Septuaginta, porque os apóstolos citavam a Bíblia, né? O próprio Jesus citava, o próprio Senhor citou a Bíblia. Temendo a destruição política por Roma e religiosa pela seita do Nazareno. Lembraram que o que restou do último cativeiro foram os livros, e assim o fizeram. Trabalharam para a oficialização do cânon hebraico. Uma decisão forte foi criar as condições para aceitar definitivamente como sagrados os livros. Está em vermelho aqui, ó. Eles decidiram considerar, isso aqui vai cair em prova com certeza, como textos canônicos do judaísmo apenas aqueles cujos originais tivessem. Olha lá, olha que interessante aqui, ó. A. Os livros que foram aceitos, por quê? Foram escritos no idioma da língua hebraica, que era uma língua santa para eles. B. Que tivessem sido confeccionados dentro dos limites da Terra Santa de Israel. Por isso que algum livro de Esdras e de Daniel tinha resistência, porque foram escritos na Babilônia. C. Que fosse o mais perto da época de Esdras. E D. De acordo com a Torá. Com isso, eles impediram a mistura do cristianismo e o seu Novo Testamento. Eles falavam isso. Porque os escritos do Novo Testamento, que já alguns circulavam, né, não foram todos feitos na Terra Santa. Não remetiam ao tempo de Esdras, e era em grego, era tudo fora. Né? Quer dizer, a igreja teve outros requisitos. Né? Isso aqui foi dos judeus. O Concílio de Jâmia rejeitou vários livros e demais escritos tradicionais, considerando-os como apócrifos. Houve muito debate acerca da aprovação de vários livros. A tese de que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos carece de fundamento científico e é rejeitada por quase todos os especialistas católicos, protestantes, ortodoxos e judeus da diáspora. Houve 4 critérios para que se houvesse livros considerados inspirados. São eles: 1, vamos lá? Ser. 2. 3. E 4. Amém. Vamos para a prova. Prova e um. Ah. Muito bem. Aqui para completar, hein? O livro de Gênesis, entre outras apresentações, mostra Jesus tipificado quando Abraão vai sacrificar quem? Ismael, B, Isaac ou C, Abimeleque? Roberto vai acertar essa aí. Assinale a alternativa correta. Êxodo significa saída, entrada ou pausa. Hã? Como que, pastor? Ah, tá rápido? Primeiro, o livro de Gênesis, entre outras apresentações, mostra Jesus tipificado quando Abraão vai sacrificar A. Ismael, B. Isaac, C. Abimeleque. Segundo, assinar a alternativa correta. Êxodo significa A. Saída, B. Entrada ou C. Pausa. Terceiro, falso ou verdadeiro? A frase mais significativa do livro de Levíticos é santidade ao Senhor. Isso é falso ou é verdadeiro? Não, está bem claro. Até a pastora Elsa sabe isso aí. 4. Sim ou não? O livro de Sofonias está alocado nos profetas maiores. Sim ou não? Sofonias é profeta maior ou profeta menor? A turma em casa aí, só 3 minutos, tá, gente? Manda o gabarito aqui para Lucilene.
Ó, pode acabá-lo depois dessa. Ok, uma pausa. Pode de casa, vamos voltar aí. Nossa apostila, vamos lá. Ok. Deuteronômio. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o último, né, que fecha o Pentateuco. Quem que é o doutor do Novo Testamento? Luquinho do Antigo Testamento. Deuteronômio. Sem graça, né? Deuteronômio. Não. Um cara falou assim, Deus ama todos mesmo, né? Olha. Deus ama todos mesmo, né? Escreveu até o livro de Hebreus. Hebreus. Outro falou assim, irmãos, vamos ler aqui em Albuquerque, capítulo 4. Abacuque. Ok. O tema de Deuteronômio é aliança, obedecer, lembrar, abençoado e amaldiçoado. O autor é Moisés, a data 1400 a.C. O assunto, neste livro, Moisés recomenda ao povo uma série de diretrizes. Há um fator interessante, pois o povo que ali estava não era a maioria da geração que saíra do Egito com a promessa. Para Moisés, o cenário era bem atípico, porque a maioria dos rostos que ele via não era as faces daqueles que sonharam com a esperança de Canaã. Ô, gente, eu estive lá no Monte Nebo 2 vezes já. É de chorar, viu? Você consegue ver a planície assim, ó, de Israel, e Moisés não podia ter entrado ali, né? Que coisa interessante aquilo. Como apresenta Cristo? Claramente Moisés aponta para Jesus no capítulo 18, verso 15. O Senhor vos suscitará um profeta. Olha aí, ó. O próprio Moisés tipifica Cristo na ideia de tirar o povo do Egito e trazê-los em Canaã. No caso da igreja, o Egito representa o mundo sem Jesus e Canaã a Jerusalém celestial. O que é isso, Luciano? É corrigido? Ah, tá. Você está dando pau antes da hora, velho? Tá com sede. Quer dar prova mesmo, né? Glória a Deus. Olha, gente, Moisés chega até ali, né? E não consegue terminar, né? Ele morre, quer dizer, desaparece daquela montanha lá. A pergunta é, por que Moisés, Deus se dá o direito de sepultar Moisés ao ponto do anjo lá em Judas lutar com Miguel, o diabo, querer saber o corpo de Moisés, onde é que estava, por que Moisés desaparece do cenário, por que não se acha esse corpo enterrado em nenhum lugar? Você quer saber por quê? Interessante. Moisés foi o único ser humano na Terra que mais viu a glória de Deus. Ele tinha a radiação da glória. Sabe Chernobyl, quando ele tinha a radiação da glória? Deus não ia deixar a morte levar os olhos que viram a sua glória. Deus não ia deixar a morte tocar no corpo que viu a glória que ninguém viu. Deus não ia deixar esse gosto para a morte. Você acha osso de águia, ou osso de boi, de galinha, não acha osso de águia? A águia, quando vai morrer, ela sobe para nenhum predador pegar, para não dar gostinho para o predador. Deus disse, esses olhos que viram a minha glória, essa mão que tocou as minhas tábuas, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo morre na cruz, certo? Amém? Cristo morre na cruz, certo? Qual é o Cristo que vai entrar com a igreja no porvir? O Cristo crucificado ou o Cristo ressuscitado?
Não estava lá onde? Ninguém sabe o corpo dele. Deus não deixaria a morte levar um corpo. Quem vem com a igreja é o Cristo morto ou ressuscitado? Ressuscitado, claro. O Cristo que morreu na cruz, ele já venceu e tudo está consumado. Aí vê o Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Aquele Moisés termina ali. Mas como Moisés não é o Cristo, olha, pode ser. Ele apareceu lá com Elias, conversando com Jesus no privado, né? Na nuvem privada, no cloud. Amém, igreja? Rapaz, Moisés viu coisa, rapaz, que ninguém viu. Quando Deus fala que não a outro e não darei a minha glória, Deus dá sabedoria, fala isso e buscar ele lá. Ele deu até o filho. Você consegue dar o Mateus para se morrer de uma coisa para os outros? Ele deu o filho dele. Eu não dou o meu também, não. Ele deu o filho dele. Até o filho. Porque ele não dá a glória. Porque Jesus, Deus, ele é a própria glória. Ele não pode dar de si, porque ele não pode se diminuir. Ele não pode tirar dele mesmo, porque ele não pode diminuir, só pode crescer, ele é Deus. E outra coisa, você não foi formado para receber a glória. A sua formatação não é que ele não dá porque ele não quer, é porque você não consegue. Você não consegue suportar a glória de Deus. Screen share, stop de share. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Gente, parece que parou aqui o negócio. Espera aí. Cadê o... Aleluia. Glória a Deus. Amém. A minha cabeça está doendo. Glória a Deus. Amém. Voltou agora, voltou. Voltou aí? Voltou? Vamos terminar então, vamos lá. Tá difícil terminar essa aula, hein? Tá difícil. Vamos tentar aqui. Próximo, Josué, né? Josué. Vamos lá. O tema obediência, coragem e conquista. O autor do livro não pode ter sido 100% por Josué, pois registra acontecimento pós a morte. Exemplo, 24, 29, 32, em estilo diferenciado de escrita. Porém, alguns registros são lançados pelo próprio Josué. É admitido que o escriba tenha compilado seus escritos e, posteriormente, dos acontecimentos. A data de 1365 a.C., o assunto, a conquista da terra prometida, a divisão de posses, períodos de declínio espiritual e resposta das leis diante do povo e sua perseverança em temer a Deus. Como apresenta Cristo? A começar pelo nome Josué e Yoshua, é um nome variante de Yahoshua, Jesus, que significa Yahvé é salvação. E Cristo é o Salvador. Também a figura do príncipe do exército do Senhor, que aparece a Josué. Por fim, o fio da escarlata vermelho, o muro de Raabe, representando a salvação pelo sangue da cruz. Há um ponto aqui. Pessoal, vou ter que vai dar tempo ainda. Josué conquista a primeira cidade, que é Jericó, certo? 7 voltas, trombeta, aí, o que acontece quando ele conquista a cidade? Um homem chamado Acã pega um tesouro e esconde. E aí tem a próxima cidade, que é pequenininha, uma cidade chamada Ai. Só que o José falou assim, isso aqui, a metrópole, Londres, isso aqui foi fichinha. Agora essa vila aí, vai lá, quem foi, perdeu. E Josué ficou doido. Falou, como? Senhor, a metrópole, né, que Jericó era a metrópole na época, nós derrubamos, e agora essa cidadezinha pequena aí, o que está acontecendo? Pecado de Acã, desculpa, de Acã.
que aconteceu aqui? Deus não permite que se pegue dele a primícia. Quem pega a primícia traz maldição sobre si. Portanto, o primeiro é de Deus. Josué não sabia disso. Quer dizer, não sabia que o Acã tinha feito isso. Aí, o que acontece? Acã paga pelo preço da desobediência dele, não é? A primeira cidade era de Deus. O primeiro é de Deus. Quando nascia a primícia, está aí uma coisa interessante, que a primícia não está na lei. Não me venha com essa que é de Israel, não. Primícia é antes da lei. Abel trouxe primícia antes da lei. É antes da lei. O sábado é antes da lei. Entendeu? Apesar que ele não guarda o sábado, né? Porque é no contexto de Israel, aí tem um contexto dentro de Israel que não serve para a gente. Mas aí você tem a primícia. Quando nascia do rebanho a primícia, era entregue para Deus. Se alguém pegasse a primícia e não entregasse, ele trazia maldição. Quando a primícia nascia com defeito, tinha que quebrar o pescoço, porque não podia servir a Deus, a primícia com defeito. Então, veja bem, esses são princípios básicos da Bíblia, que a gente passa por cima correndo, e às vezes a gente tem em nós problemas de situação que a gente não resolve, porque é espiritual. Quando você vai orar pela oferta e pelo dízimo, tem que ter muito cuidado. Nós, Senhor, queremos consagrar os dízimos de oferta. Não se consagra a oferta. Se consagrar, perde. Se consagrar a oferta, a igreja não sai do vermelho. Consagra-se dízimo. Oferta santifica-se. Oferta é um depósito, calção. Ela faz multiplicação da igreja financeira. O dízimo, ele é o quê? Ele é a base de sustento. Então, o dízimo na Bíblia é consagrado. A oferta, ela era santificada. Nós criamos um problema com a palavra santificação. Jesus disse assim, ó, eu me santifico a mim mesmo por ele. Espera aí, mas na nossa concepção, santificação não é pecar, não é usar coisa assim, pecaminosa, falar palavrão. Espera aí, mas Cristo pecou para santificar? Não. Ele era oferta de sacrifício na cruz, um cheque calção, garantindo a salvação de todos nós. O que é o cheque calção? Você dá o cheque e diz assim, ó, eu volto para pagar. Está garantido minha compra aí. Eu volto para pagar e tirar esse cheque. Cristo colocou ele como cheque calção. Ele é a oferta de salvação por nós. Ele garantiu que o sangue dele ia pagar a conta. E pagou. Estamos aí. Então, primícia, oferta, o dízimo, é tudo um contexto bíblico. Existe uma linha nova aí que está pegando conta dessas coisas, mas não é mistério. A Bíblia falou que surgiriam falsos profetas nesse último dia. Mas, pastor, como é que eu lido com a primícia hoje? Aí tem gente aí fazendo coisa com primícia, né, pastor? Você sabe que tem uns casos aí de gente cobrando as coisas aí. Nesse caso, nós hoje vivemos um tempo em que a primícia não é aquela coisa pontual do povo de Israel, mas nós podemos trazer uma compreensão para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Não precisa seguir. Isso é coisa... Por isso que aí fala a palavra assim, ó, cada um contribua proposto seu coração. O que o coração propõe? O meu coração propõe o seguinte, o ano tem quantos dias? Eu pego R$365, no caso agora vai ser Libra, 1º de janeiro, não é oferta, não é dízimo. É R$1 por dia de todo o ano que eu vou dar no altar do Senhor. E essa primícia vai me garantir a bênção do ano inteiro. Por fé. Vai gastar por fé. Cristo é o primogênito de Deus, ou não é? Ele deu e redimiu quem? A raça humana. A Bíblia. É bíblico. Eu quero redimir meu ano, minha família, eu entrego lá, não estou pagando. Essa é a minha primícia, pode ser outra, Deus sabe o que faz. Entendeu? Então, assim, esse caso aqui, Deus já mostrou para Israel no começo, gente, não funciona assim. O primeiro é meu, a primícia é minha. Mas aí é coisa por fé. Vê aquela pergunta, pastor, o dízimo é do bruto ou é do líquido? Meu, se for do líquido, está dentro. Agora você tem fé, está do bruto. É que eu tenho um comércio, é justo. Eu pago por essa porta R$10, vendo por 20. Então, quando eu vender por 25, o meu lucro não é R$2,50. Meu lucro é R$1,50, porque né? Então eu tiro a parte. Mas se também não quiser dar do bruto, é cada um. Isso não tem lei para isso. Se for do líquido. Eu dou dízimo, mas eu não dou oferta na igreja. Mas se eu oferto a vida de alguém, isso é válido? Olha, é válido porque a oferta é sua, né?
O dízimo do altar. Do altar. Então, você pode ofertar. Por exemplo, agora, que sou pastor, eu não concordo com alguém falar assim, o meu dízimo eu vou dar, irmãos, em forma de ventilador. Vou comprar um som. Não. Ou a minha oferta. Não é o meu caso, eu dízimo. Sim. Os meus 10%, mas eu esqueço, eu não tenho hábito de Nem o dízimo é obrigatório, nem ele é obrigatório. Agora, se for dar, dá correto. Está no altar. É no altar, você põe no altar. E a oferta é bom passar, por exemplo, você tem um missionário que você ajuda lá fora, o missionário é bom passar pelo altar também, para sair do altar. Tá? Mas isso é outra questão, o meu tempo já acabou. Mas só queria colocar a questão da premissa aqui. Quando você acordar, abrir o olho pela manhã, pelo amor de Deus, não faça nada. Abre e diga assim, eu graças te dou, Pai, já faz a primícia do dia, já faz uma oração. Você entrega a primícia. Pastor, deixa eu só dar uma desculpa, mas eu não quero entrar no conceito disso, mas eu preciso entrar no conceito do seguinte. Quando se fala de dízimo dentro de igreja, cada um quer fazer uma interpretação, deixa isso pra lá. Agora, uma coisa muito importante dentro da igreja. Você deixa faltar comida na sua casa? Não. Era isso que eu queria, era essa reflexão que eu quero dizer. E outra coisa, quando há amor, não há discussão. O dízimo tem que ser amor. Eu dou dízimo porque eu tenho amor a Deus, tanto que eu vou até dar um dízimo, mas um pouquinho mais até. É questão de amor, não é questão de ter que, sabe, falar esse... Mas, olha, a gente vai abrir um dia só para finanças aqui, tá? Vamos continuar aqui. Porque meu tempo já acabou ali, ó. Juízes. O tema é de Juízes, pecado, sofrimento, arrependimento e libertação. O autor é desconhecido, segundo a tradição, né? E a data é de 1050 a 1000 a.C. No caso, já chegando perto aí do reino, né? De Davi. O assunto são 3 temas desenvolvidos: historicidade, teologia e espiritualidade. Também o livro conta a fase do juízo e seus feitos. Há registro de pecado e arrependimento. E Cristo vem como justificado como quem se relaciona com o seu povo. E o processo do pecado, do arrependimento e libertação. Ou seja, dentro do princípio de Juízes, Deus também tem uma válvula de arrependimento e libertação e perdão, né? Não só de condenação. Vamos encerrar com Ruth para terminar dentro do horário e já fechando essa primeira aula. Essa aula foi difícil. Essa aula foi longa, hein? O tema: os caminhos conexionais de Deus que fogem da lógica humana com vistas à redenção geral. Os caminhos de Deus, irmãos, eles são eita, eu não vou entrar nisso não. Eles são, não, deixa eu falar, vamos depois aprofundar. O autor atribui a Samuel, que escreveu, né, segundo a tradição, e é entre 1050 e 500 a.C. O assunto, a soberania de Deus, o milagre vindo desde o período de fome até a formação da família que daria o maior rei de Israel, Davi, que é aquele caso que eu falei o dia da Noemi, lembra? Das noras, que a Noemi foi com o marido para Moabe, porque faltou pão em Israel, lembra? Quando foi aqui, eu fui na mensagem. Não lembro mais. Que não foi, né? Que a Noemi que a Noemi morreu, né? No caso, o marido dela, o filho dela, e vê as três viúvas, né? Aí Ofra fica, Ruth vai, casa com Boaz, que é filho da Raabe, a prostituta, e Ruth era filho de Moabita, que é de incesto. Então, uma incestuosa e um filho de prostituta nasce, casa, vem Obed, vem Jessé, vem Davi, o maior rei de Israel. E Deus mostrando o seu amor pela nação, sendo imparcial, deixando que na linhagem de Cristo houvesse uma prostituta e uma incestuosa. Mesmo assim, deu Cristo ao mundo. Coisa assim fantástica. É amor de Deus, assim. Se eu falar que eu vou chorar, porque é muito lindo esse negócio. Como apresenta Cristo? Assim como Boaz recebe Ruth Moabita, Jesus recebe a igreja. Aí, ó, tá vendo? Boaz era filho de Raabe, prostituta, que se redimiu, e Ruth, fruto de um incesto. O perdão de Deus torna a igreja limpa, e Jesus nasce de uma mulher, portanto, humana, e com pecados, mas redime a igreja com seu sangue. Amém. Glória a Deus. Gente, a provinha, e vamos... Okay.
Silene. Assinale a correta sobre a geração. Eu peguei. Aqui? Ah, tá. Então é isso mesmo. Assinale a correta sobre a geração que entrou na terra prometida. Ah, era a mesma que saiu do... Ah, essa aqui também, gente. Essa aí até o Oswaldo vai acertar. Era uma geração que saiu do Egito ou era uma geração nova? Né? O livro de Josué apresenta Cristo como A, sumo sacerdote, príncipe do exército do Senhor, ou C, rei dos reis. Aleluia. 3. O tempo dos juízes foi uma A, monarquia, B, democracia, ou C, teocracia. Preste bem atenção nessa pergunta aí. O tempo dos juízes foi A, monarquia, B, democracia, ou C, uma teocracia. Sabe o que é teocracia, gente? Né? Ok. 4. A história de Ruth também simboliza A, Israel e Judá, Jesus e a igreja, Jerusalém e o templo. A história de Ruth também simboliza A, Israel e Judá, Jesus e a igreja, Jerusalém e o templo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O pessoal de casa, ninguém está na câmera, olha só, ninguém está na câmera. Vou tirar um ponto de cada um aí. Ó, já entrou, a Mayra já entrou. Já entraram todo mundo. Ó. Todo mundo entrou. Ei, vocês, hein? Finalzinho, né? Amém. Glória a Deus. Aí anotou, né? Pessoal, vamos ficar em pé. Pedir ao nosso pastor ele para orar. Hã? Pastor Hélio? Pastor Hélio, por favor, vem cá. Né, Carla? Rapidinho você apareceu, né? Tá bom. Vamos orar aqui agora, gente. Hoje a aula foi bênção, né? Pastor Hélio vai orar. Agradecer a Deus pela essa aula. Amém? Pode. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sim, Pai. Amém. Sim, Senhor. Dá sabedoria na tua palavra, Senhor. Inspira, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Cido, a benção aí. Amém. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Gente de casa, valeu. Bom jantar, bom dormir. Benção. Deus abençoe vocês aí. Glória a Deus.